Olá, eu me chamo Alaine Gardênia Pinto Torres Souza, sou orientanda da professora doutora Regina Célia Pereira Marques, sou aluna do Prof. Bio, aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Venho trazer para vocês a nossa sequência didática, cujo título é Vamos falar de evolução das plantas, a sistemática filogenética na classificação dos seres vivos. Essa sequência ela foi realizada na Escola Estadual Antônio Francisco, na turma do ano do ensino médio, na cidade de Felipe Guerra, RN. O objetivo da nossa proposta é principalmente fazer com que os alunos eles possam ser capazes de compreender a evolução dos organismos e as relações de parentesco, entendendo que essas relações de parentesco elas podem ser visualizadas através de árvores evolutivas. Então, a nossa sequência ela teve uma duração de 4 horas aulas, sendo que, no primeiro momento, houve uma sondagem de conhecimentos prévios dos alunos a respeito de sistemática filogenética, e foi utilizado para essa aula a metodologia ativa da sala de aula invertida, onde os alunos eles tiveram a oportunidade de dialogar, de discutir e de trazer quais eram os seus conhecimentos a respeito disso. Então, no segundo momento, o professor ele teve como objetivo jogar algumas questões norteadoras, né, de conhecimentos filogenéticos, para que os alunos eles pudessem, a partir dessas questões, eles formularem algumas hipóteses a respeito de como os cientistas eles eram capazes de classificar esses organismos, tendo em vista a grande biodiversidade do nosso planeta. Então, após essas análises, os alunos tiveram um tempo hábil, né, de 15 minutos para a formulação dessas hipóteses, e após a formulação dessas hipóteses, houve uma aula expositiva e dialogada a respeito desses principais conceitos filogenéticos. E o interessante é que sempre durante a exposição da aula, houve o diálogo e sempre trazendo em relação às hipóteses sugeridas pelos alunos, né, tentando essa análise dessas hipóteses fornecidas por eles. Ao final da aula 2, a gente sugeriu que a turma pesquisasse e estudasse um pouco a respeito dos grupos das plantas, que é o grupo qual a gente vai trabalhar na aula seguinte com uma dinâmica cujo título é Caça ao Tesouro. Antes do início da aula 3, o professor levou para a sala de aula esses cartões. Cada cartão desses tinha algumas figuras, imagens de plantas representativas dos grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, além também de alguns eventos evolutivos, certo? E aí, ao início da aula, o professor ele escondeu esses cartões na sala, embaixo das carteiras, no quadro, ventiladores, enfim, esses cartões ficavam escondidos. E no início da aula, a turma foi dividida em 4 equipes, sendo que cada equipe era representada de um grupo de plantas, né? Então, a equipe 1 seria briófita, equipe 2 pteridófitas e assim por diante. E aí os alunos tinham como objetivo em 15 minutos, buscar o maior número de cartões corretos relativos à sua equipe. Então, se a sua equipe era briófitas, eles tinham como objetivo buscar cartões com características do seu grupo de plantas. Para isso, como instigando, né, o protagonismo do aluno e também o ensino investigativo, eles tinham acesso tanto a consultas no livro didático, como também em seus celulares, uma vez que a gente pediu acesso à internet à escola para a realização dessa dinâmica. Então, os alunos eles coletaram, né, esses lixos, depois expuseram no quadro, e aí a gente foi fazer a socialização desses cartões, onde cada grupo pôde explicar o motivo por qual escolheu aquele cartão, aquele evento evolutivo, aquela característica de cada grupo, e a gente socializou e fizemos a correção desses cartões, né, de cada grupo. Então, logo após a correção disso, veio o momento agora da aula 4, que foi o preenchimento de uma chave de classificação em cartaz. Então, a gente pegando como base os eventos evolutivos que foram encontrados na dinâmica anterior, os alunos puderam fazer o preenchimento de uma chave de classificação, assim como também a construção depois de um cladograma, fazendo com que eles compreendessem como era que os cientistas, como é que são realizados esses cladogramas e como é que esses organismos eles são classificados. Então, a nossa discussão, resultados e discussões.
A sequência didática, gente, nos mostrou, por mostrar que metodologias diferenciadas favorecem ao ensino-aprendizagem, certo? Então, faz com que os alunos eles tenham um pouco mais de interesse em relação a esse conteúdo, uma vez que esse conteúdo às vezes é abordado de forma bem conteudista, bem decorativa. Então, teve uma boa participação, teve uma boa aceitação e foi proporcionado, né, o protagonismo dos alunos do seu próprio conhecimento, né, da sua própria construção de conhecimento, tendo mais como um ponto positivo a dinâmica ser de baixo custo, sendo possível realizar em qualquer ambiente escolar. Então, desde já, agradecemos à CAPES e ao CNPq pelo apoio e a oportunidade. Essas são as minhas referências bibliográficas e obrigada.